Olá, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Bia Vida. Faz tempo que eu não passo por aqui, né? Uma aulinha nova hoje para vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre os procariotos, uma passagem geral sobre o grupo dos procariotos, um grupo muito importante no desenvolvimento do meio ambiente, ok? Vamos aí. Quem são os procariotos? Se a gente chegar e analisar o processo de desenvolvimento evolutivo, ao utilizarmos um cladograma, nós temos a base, o seu ancestral comum, onde a gente observa que nós temos dois grupos de seres procarióticos, né? São eles, deixa eu apagar esse negócio, ficou horrível, dois grupos de seres procarióticos, as bactérias e as árqueas. Esses são os dois organismos. Antigamente, eles estavam englobados dentro de um mesmo grupo. Que grupos são esses que eu dividi aqui? Na verdade, segundo as classificações taxonômicas atuais, os organismos são divididos em três domínios: o domínio bactéria, o domínio árquea e o domínio eucária. Sendo que, dentro desses domínios, os seres eucarióticos são divididos em dois: o domínio bactéria e o domínio das árqueas. E aqui é o nosso estudo hoje. Os seres eucarióticos estão no domínio eucária. É dentro do domínio eucária que nós vamos encontrar os outros reinos que a gente conhece, que é o fungo, protista, vegetal e animal. Mas agora, quem são bactérias e árqueas? Vamos buscar essas informações. Primeiro, a diferença básica entre esses dois grupos. Ambos são procariotos, porém, eles têm diferenças genéticas, estruturais e bioquímicas muito marcantes e significativas, algumas importantes. Por quê? Porque as árqueas, elas são consideradas procariotos extremófilos. O que significa esse termo extremófilo? São organismos procariotos que habitam ambientes extremos. Dentre eles, nós podemos citar as árqueas halófilas, ou seja, aquelas que habitam ambientes de elevada salinidade, onde nenhum outro organismo conseguia sobreviver. As termófilas são aqueles em ambiente de elevada temperatura, como geysers, como fontes termais, crateras de vulcões, e ainda as metanogênicas, são aquelas capazes de ter como subproduto do seu metabolismo o gás metano, que é utilizado por nós, e nós pegamos isso de uma maneira e produzimos o chamado biogás. O biogás hoje é utilizado, é uma via alternativa muito importante de um combustível renovável e tem sido muito estudado por nós aí para que ocorra um melhor desenvolvimento e melhor aproveitamento disso. A imagem aqui mostra uma fonte termal, é uma região onde você consegue encontrar as árqueas. Gente, um detalhe, a descoberta das árqueas foi fundamental nos últimos tempos, tanto que esse fundamento, essa descoberta dela, fez ressurgir algumas ideias, algumas teorias. Uma delas a teoria da panspermia cósmica, ok? Logo eu trago uma aulinha para vocês aí sobre panspermia cósmica, mas em resumo, é aquela ideia de que os seres vivos que habitam esse planeta surgiram e vieram através da poeira cósmica, de outros lugares, de esporos provenientes juntos com meteoritos de outros ambientes externos ao nosso planeta, ok? Agora, para a gente entender os procariotos, nós precisamos identificar a célula procariótica. Aí está a imagem dela, mas o que caracteriza de maneira básica a célula procariótica? É a ausência de membrana nuclear, aquela que torna o núcleo individualizado, que não possui a célula procariótica. Isso é uma característica da eucariótica. Mas alguns pontos são importantes. Primeiro, a existência de uma parede celular. Gente, a parede celular, só três grupos de seres vivos existem. Nos procariontes, os fungos e as bactérias, olha, e os vegetais. Qual a diferença? É a composição química da parede celular de cada um deles. Sendo que dos procarióticos, a composição química é feita de peptídeo glicano. Duas coisas importantes. Uma diferença básica entre árqueas e bactérias é a composição da parede celular, ok? Segundo ponto importante, existe uma diferença muito grande entre bactérias gram-positivas e gram-negativas. Essa diferença vai de encontro à parede celular. A parede celular das gram-negativas é mais complexa, por isso muitas das bactérias patogênicas são bactérias gram-negativas, ok? Anota isso aí, dá uma pesquisada, qualquer coisa, bota nos comentários pra gente aí, ok? Segundo ponto, a existência de cromossomos circulares que estão espalhados pelo citoplasma, numa região bem específica que nós chamamos de nucleóide. O que é o nucleóide? É a região onde nós encontramos o material genético.
É a região de maior probabilidade de encontrar o material genético numa célula procariótica, tendo em vista que ela não está dentro de um núcleo organizado. Um outro ponto é a existência de um plasmídio. O que é um plasmídio? É uma molécula de DNA circular capaz de ser transmitido a outras bactérias. Ela possui genes bem específicos e importantes ao desenvolvimento bacteriano. Um desses genes é o gene da resistência a antibióticos, ok? Um próximo ponto é a existência de fímbrias, que são prolongamentos, filamentos proteicos ligados à adesão, à união, permitindo que uma bactéria se ligue a outra ou se ligue a superfícies. Outras estruturas filamentos proteicos são os pilos, o chamado pilos sexual, que é aquele ligado à transferência genética. O que eles transferem? Material genético, principalmente o plasmídio. Detalhe, alguns materiais trazem fímbrias ou pilos como sendo uma mesma estrutura, porque eles são formados por filamentos proteicos, ok? Mas alguns trazem essa condição diferenciada entre eles. Tranquilo? Agora, quais são formas anatômicas, morfológicas, as quais nós encontramos as bactérias? O que nós temos nessa condição? Nós temos alguns grupos quanto à estrutura. Nós temos os cocos, que tem essa forma arredondada aí, essa forma de um círculo. Nós temos quando eles se aglomeram formando colônias, os streptococcus, um enfileiramento de cocos. Quando eles formam em duplas, os chamados diplococos, ou ainda um caixo, que nós chamamos de estafilococcus. São todos com essas estruturas, tipo de circunferência, essas bolinhas chamadas de cocos, que podem se agrupar ou estar isoladas. Nós temos os espirilos, ou chamadas espiroquetas, que são estruturas na forma de uma espiral. Nós temos os bacilos, que são bactérias na forma de um bastão, tanto que você também tem o nome bastonete, e os vibriões, na forma de vírgulas. Além dessas formas, essas estruturas que nós temos, nós encontramos muitas bactérias flageladas e muitos esporos, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Um detalhe importante é que as bactérias têm um metabolismo muito característico. Muitas bactérias podem ser autótrofas, e quando são autótrofas, podem fazer fotossíntese ou quimiossíntese. Qual é a diferença? É a fonte de energia para a conversão do nutriente. Na fotossíntese, nós utilizamos a luz como fonte de energia para essa conversão. Na quimiossíntese, são reações de oxidação que liberam energia para que o componente inorgânico seja transformado em compostos orgânicos pelas bactérias, ok? Então existem sim bactérias autótrofas. Uma observação, como eu falei em fotossíntese, não são os cloroplastos que realizam a fotossíntese nas bactérias, beleza? Agora, a grande maioria das bactérias são heterótrofas, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Muitas delas são aeróbicas, ou seja, têm um metabolismo aeróbico dependente do gás oxigênio obrigatoriamente. Outras são anaeróbicas facultativas, ou seja, sobrevivem na presença ou não do oxigênio. Ele não interfere no metabolismo. Outras são anaeróbicas obrigatórias, também chamadas estritas, ou seja, dependem obrigatoriamente da ausência do gás oxigênio, sendo esse gás tóxico a essas bactérias. Um detalhe importante é que as bactérias aeróbicas, elas podem ser utilizadas no processo de decomposição aeróbica, formando um composto chamado de compostagem. Esse composto, produto da compostagem, ele é utilizado muito como adubo na agricultura, ok? Agora, em relação a isso, eu tenho um exercíciozinho aqui para a gente observar essa ação. Em 3 tubos de ensaio foi adicionado o mesmo meio de cultura líquida contendo espaço com ar, ok? Em cada tubo foi cultivada uma espécie diferente de bactéria. As células dessa bactéria se reproduziram a ponto de as colônias serem visíveis a olho nu. Ao final do experimento, verificou-se a distribuição dessas colônias no meio de cultura. Olha a imagem aí o que a gente tem. Tubo 1, nós temos as bactérias acumuladas na porção superior, próximo àquela região onde tem o ar. No tubo 2, as bactérias estão espalhadas ao longo desse tubo. E no tubo 3, elas estão bem distantes da onde existe o ar. Ok? Então, o que a gente quer e o que a questão está trabalhando para a gente? Ela diz para a gente, as espécies de bactérias contidas nos tubos 1 e 2 e 3 são respectivamente o quê? Se elas são o quê? Aeróbicas, anaeróbicas, o que elas são? Gente, se no tubo 1
elas estão próximos ao ambiente de ar, significa que elas precisam de oxigênio. Então são bactérias aeróbicas, obrigatórias, dependem do oxigênio. Já no tubo 2, elas estão espalhadas de maneira equivalente, bem distribuídas. São bactérias que não precisam obrigatoriamente do oxigênio. Então essas bactérias, elas são anaeróbicas facultativas. E por último, no tubo 3, elas estão muito distantes dessa ação da fonte onde está o oxigênio. Então são anaeróbicas obrigatórias. Dentre as alternativas, aquela que não dá como correta, alternativa A para essa questão. Anaeróbica obrigatória, facultativa e anaeróbica obrigatória. Aeróbica obrigatória, anaeróbica facultativa e anaeróbica obrigatória. Ok? Muito cuidado com essa ação. Só um detalhe. Vocês conhecem o Clostridium tetani, bactéria causadora do tétano? Ela é uma bactéria anaeróbica obrigatória. Ok? Agora, como as bactérias se reproduzem? De maneira básica e simples, elas fazem reprodução sexuada, através de um processo chamado de fissão binária, ou cisciparidade, ou bipartição. Galerinha, esses 3 nomes fazem referência ao mesmo processo de reprodução. Que processo que é esse? Aquele representado pelo exclamação, ou seja, uma mitose. É um processo onde ela faz clones dela, uma pura e simples mitose nessa divisão. Tanto que, graficamente, nós falamos que a reprodução bacteriana ela segue um crescimento exponencial, o que nos dá essa relação. Primeiro ponto. Existe uma fase lag. Essa fase lag é a fase de adaptação da bactéria ao ambiente. Após a sua adaptação, ela tem o seu crescimento exponencial, uma multiplicação significativa, uma vira 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16 e assim sucessivamente. Até que chega um determinado ponto onde ela entra no estágio estacionário. Por quê? Porque você tem uma grande quantidade de bactérias onde elas começam a competir pelos nutrientes, onde elas começam a competir por espaço, onde começa a acontecer a ausência de alguns elementos e muitas produzirem toxinas. Então, a partir desse momento, ela entra numa fase de decaimento, ou seja, uma fase na qual elas começam a morrer, a reduzir essa quantidade dentro de uma população. Esse é o modo de multiplicação mais comum. Porém, elas podem fazer transferência genética. Uma reprodução sexuada, onde o primeiro processo nós chamamos de conjugação. O que é a conjugação? É a transferência do plasmídio. O que a bactéria faz? A célula doadora possui um plasmídio. Esse plasmídio ele vai se duplicar. Ele vai duplicar o plasmídio e, através dos pilos, ela vai se ligar a uma bactéria receptora. E após essa ligação, esse plasmídio será transferido para a célula receptora. Agora, as duas possuem cópias desse plasmídio. É nesse momento que aqueles genes que determinam resistência a antibióticos são transmitidos de uma bactéria para outra, ok? Então, muita ação e cuidado nesse procedimento, beleza? Então, a conjugação é a transferência do plasmídio de uma bactéria para a outra. O segundo ponto é a chamada transformação. A transformação consiste no quê? Na incorporação de um DNA do ambiente. Imagina que tem moléculas de DNA, segmentos de DNA no ambiente, através de uma bactéria fragmentada, como está ilustrado no desenho. Esses fragmentos podem penetrar numa determinada célula receptora e serem incorporados ao DNA bacteriano. Quando ocorre essa incorporação, nós chamamos esse processo de transformação, ok? E por último, um processo de transdução, que consiste no quê? Na transferência do DNA utilizando um vírus, o chamado bacteriófago. Gente, bacteriófago é o nome do vírus, fago é comedor, bactéria, comedor de bactéria, é um vírus que infecta bactérias. O que esse vírus faz? Quando ele infecta uma bactéria, ele insere o seu material genético dentro dessa bactéria. Olha o DNA do fago aqui, do bacteriófago, dentro dessa bactéria. Ali dentro, esse DNA vai ser incorporado pelo DNA da bactéria, o DNA viral vai se multiplicar e junto com ele o DNA bacteriano, formando novos capsídeos, novos vírus, que vão romper, destruir a célula e serem liberados. Esses vírus vão infectar uma outra bactéria e introduzir nele agora parte do segmento de DNA da bactéria anterior. Esse fago ele é chamado de transdutor,
porque ele está transferindo o DNA de uma bactéria para outra, ok? Conjugação, transfere plasmídio. Transformação, incorpora o DNA do meio. Transdução, transmite o DNA de uma bactéria para outra utilizando um vírus, beleza? Agora, existe um processo e uma observação do que nós chamamos de esporulação. A esporulação é um processo que acontece quando uma bactéria encontra condições desfavoráveis à sua resistência. O que ela faz? Ela duplica o seu material genético e produz o que nós chamamos de endósporos. O que são endósporos? São células dormentes. Eu vou dizer uma palavra bem simples. São esporos de bactérias que ficam lançados no ambiente. Como assim? Imagine essa determinada bactéria que vai duplicar o seu material genético. Ela vai duplicar o seu material genético e separar do material genético antigo, formando uma estrutura de resistência. Essa estrutura de resistência formada, toda a estrutura bacteriana, ela é esvaziada e degenerada, formando um endósporo maduro, que é liberado no ambiente. Esse endósporo só vai ser germinado quando o ambiente voltar a ser propício, ok? Independentemente dessas condições. Tranquilo? A esporulação é um processo na qual a bactéria se mantém no ambiente, graças e quando, principalmente, há um problema de alteração no meio, quando o ambiente torna-se desfavorável. Beleza, galera? Tranquilo? Espero ter ajudado vocês aí com essa passagem sobre bactérias. Qualquer dúvida, angústia, reclamação, estou aí para auxiliá-los. Lembra sempre, bio é vida. Mateuzinho com vocês, beijo e até a próxima.